Olá pessoinhas, estamos aqui para mais um vídeo do nosso canal. Chegamos aqui ao ápice desse objetivo do canal. Esse canal tem como nome Atualidades, análise das atualidades, e foi me pedido para que, como estudante de psicologia, por mais que durante a pandemia, que foi difícil para todos essa pandemia, eu acabei trancando o meu curso, mas agora, no começo do ano que vem, eu retomo ele novamente, quarto semestre de psicologia, e esse anseio que eu tenho por me formar e se graduar numa pós na área de psicanálise, porque a psicologia tem várias ramificações, foi me pedido então que fizesse essa análise das atualidades nesse canal, trazendo um pouco dessas questões psicológicas. Então, no primeiro canal nós falamos um pouco da problemática da pobreza, que são também algumas questões psicológicas que levam ao homem a tomar essas atitudes que falei no primeiro vídeo desse canal. E vocês vão entender hoje o porquê que aquele primeiro vídeo, que o segundo vídeo é sobre hábitos, que o terceiro vídeo sobre independência para quem, por quê, que tipo de independência foi essa, está muito entrelado com o vídeo de hoje, porque vamos falar sobre a personalidade e o comportamento humano. Se há uma pobreza, é porque a personalidade ou o comportamento do homem fez com que houvesse essa pobreza. Se não houve uma independência, é porque a personalidade ou o comportamento do homem fez com que essa dependência fosse forjada. Todos os vídeos estão entrelaçados nesse vídeo de hoje, que abre aí caminhos para falarmos durante vários e vários vídeos aqui nesse canal, trazendo questões da psicologia, da psicanálise para o nosso cotidiano. Na psicologia existe 3 âmbitos que fazem com que você seja o que você é. 3 âmbitos que vai forjar e formar a personalidade humana e os comportamentos dele, fazendo com que ele se comporte tal como ele é por conta do que foi apreendido por esses âmbitos. São os âmbitos social, familiar e religioso. Todo o processo hereditário, o DNA, o processo social, os seus amigos, os lugares onde você anda e toda a questão religiosa apreendida por você faz com que você seja você e se comporte tal como você. Por uma questão de um âmbito religioso, conseguimos entender então o porquê que os europeus se comportaram tal como se comportaram na época da escravidão do nosso país, como falávamos no primeiro vídeo e no terceiro vídeo desse canal. Por questão social e religioso, conseguimos entender por que a independência foi forjada. Então, esses âmbitos, eles vão gerar o comportamento humano. Só que, para a psicanálise, o pai da psicanálise é Sigmund Freud. Vocês já devem ter escutado falar um pouco sobre Freud e a sua psicologia analítica. Para a psicanálise, existe uma relação com esses âmbitos que foi falado aqui, que gera a personalidade humana, que nós chamamos de id, ego e super. É eles que vão fazer com que o homem tome decisões, e é eles que vão fazer com que o homem se comporte da forma que ele se comporta
além da forma apreendida, claro, pelo âmbito social, religioso e familiar e social e assim vai. Mas é preciso entender que esta questão do id, do ego e do superego faz também com que exista uma realidade para a saúde, além de comportamental, além de forjar a personalidade humana, faz com que a saúde do homem seja boa ou ruim. A maioria dos casos de depressão, de ansiedade, de N motivos, de doenças não só psicológicas, mas físicas, está entrelaçado a estes mecanismos de ego e de superego, está entrelaçado com as questões de personalidade, está entrelaçado com as questões comportamentais. Por quê? Para a psicanálise existe um processo neste id, nesse ego, que faz com que algumas coisas sejam reprimidas. E este processo de repressão que nós iremos falar em alguns vídeos mais à frente é o que faz com que a mente humana seja sadia ou doente. Então, o id, o ego e o superego são defesas para a estrutura de censura. E esta censura, esse black, ele é gerado por esses âmbitos sociais, familiar e religioso. Então esse id, esse ego e esse superego, ele é um polo defensivo, que muitas vezes vai fazer com que, ao se debater com essa defesa de censura, com que eu reprima. E às vezes essa repressão é o que vai me gerar aí alguns problemas na minha saúde física ou mental. Esse id, esse ego e esse superego, então, é uma idealização humana. É um ideal, porém é também o que faz com que eu me comporte. Tudo isso é muito bonito, é muito conteúdo, mas o que isso tem a ver com o meu dia a dia? Tudo, porque nós não fazemos nada sem o id, sem o ego e pelo superego. Você vai ver aqui neste vídeo que todas as atitudes, desde o seu levantar até o seu dormir no dia, está entrelaçado com o id, com o ego. Então, veja bem, o primeiro desses, que é o id, ele é irmão do ego. O id e o ego caminham juntos. Mas o que seria esse id? Ele se forma pelo desejo. Então seria uma gratificação instantânea para os nossos desejos. Então vamos pensar de uma forma de uma pessoa que está num restaurante e essa pessoa está com sede. Só que o garçom vai demorar um pouco para poder trazer o suco que foi pedido para essa moça. O id, ele trabalha sem pensar. É uma gratificação do desejo sem pensar. Então, aquela pessoa, ela vai e pega a água da mesa do lado e bebe. Porque o garçom vai demorar e ela está com sede. Então, ela foi ali gratificada instantaneamente pelo desejo que ela estava, que é a sede. O ego, ele já vai lidar com a realidade. O que os outros vão pensar se eu pegar esse copo de água da mesa do lado e beber? É sempre em prol do que os outros vão pensar, o ego. Diferente do superego, que ele vai pelo lado mais moral. Então, o id quer satisfazer o meu desejo. Então, tô com sede. Bom, vou pegar o copo da mesa do lado. Só que aí vem o ego e diz:
que os outros vão pensar se eu pegar o copo da mesa do lado? E o superego, então, que vem muito posterior ao id e ao ego, que ele vai pelo lado mais moral e o julgamento do certo e do errado. A consequência que essa ação pode gerar. Então, o id, tô com sede, garçom vai demorar. Pego o copo da mesa ao lado e tomo. Ego, é correto? O que os outros vão pensar? Bom, vão me chamar de porco, sei lá, pensar que isso é errado, então eu não pego o copo e não bebo. Só que aí vem o superego e pensa de uma forma moral. Tá, mas isso também seria errado. Eu poderia ser expulso, as consequências poderiam gerar numa expulsão desse restaurante, uma discussão tremenda que envolveria aí a polícia, porque talvez o outro homem da mesa ao lado poderia ser muito agressivo e não gostar e partir para cima de mim. Id, ego e superego sempre faz com que eu pense antes de tomar uma decisão. Então nota que eles sempre estão caminhando conosco, desde o meu levantar, no meu trabalho, no meu voltar para casa. O id e o ego sempre está ao nosso lado. Tá bom, entendemos então como o id, o ego e o superego, eles conversam entre si e gera com que o homem se comporte tal como ele se comporta e tal como ele é. Qual o problema então? Que isso gera um mecanismo de defesa, formando essa personalidade pelo id, pelo ego, pelo superego, e olhando esses âmbitos que formam o homem, o religioso, o familiar e o social, esses âmbitos geram um mecanismo de defesa na pessoa humana vitais à saúde mental e física. É aí que se dá, então, nesses mecanismos de defesa, o processo de repressão. Um processo que Freud chama na psicanálise de recalque. Repressão por um limite imposto pela censura externa ou interna. A censura que vem da religião, a censura que vem da família, a censura que vem do âmbito social, faz com que eu reprima esse meu desejo. O id, olha o id aí, ó. Já sabemos que o id é o desejo. Então, faz com que eu reprima este meu desejo. E aí se dá o recalque que, posteriormente, em alguns vídeos, iremos conversar um pouco sobre o processo dos mecanismos de defesa, repressão e recalque. Então, nota-se que essa questão do id, do ego e do superego responde também os nossos vídeos anteriores. Uma questão de uma pobreza onde cada vez mais os ricos no capitalismo se enriquecem explorando os pobres, se dá através do simples desejo do homem rico, no caso, de ter, e esse ter, como vimos no primeiro vídeo, não faz ele pensar com o superego de maneira moral, mas apenas com o id e com o ego de que o seu desejo precisa ser satisfazido. E a forma que esse desejo vai ser satisfeito muitas vezes vai ser de uma forma de explorar os outros para que eu consiga aquilo que eu quero. Então essa questão do id, do ego e do superego, eles caminham e sempre vai caminhar perante
as questões comportamentais da sociedade, a questão do comportamento humano e por assim vai. Então, todo o processo de repressão também que sofremos se dá através desses âmbitos social, familiar, religioso, através do id, do ego e do superego. Então, estamos vendo aí recentemente na Câmara a comunidade LGBT tentando lutar contra os seus direitos, que cada vez mais estão uma ala da Câmara fazendo com que leis, com que esses direitos não sejam imperados, mas eles têm lutado para que essas leis prevaleçam. E aí nós podemos pensar, por que todo esse processo de repressão durante tanto tempo e agora essa luta para que haja os direitos a esta comunidade? Ora, esta repressão da comunidade LGBT se deu durante muito tempo pelo âmbito social e religioso. Então, houve uma censura. Olha o que a psicanálise diz sobre a censura. Houve uma censura exterior, social, que dizia que isso era errado. Houve uma censura exterior religiosa que dizia que isso era errado, e isso foi reprimido pela comunidade. Olha como é importante entendermos este mecanismo de defesa que Freud diz sobre repressão, recalque, toda essa questão de censura que veremos aí nos próximos vídeos, porque é algo que tem que ser trabalhado aos poucos, porque a censura, o recalque, e esses processos de mecanismos de defesa requer um trabalho minucioso aí, e dá para falar aí, trazer vários exemplos durante vários vídeos. Mas aqui entendendo o processo já do id, do ego e do superego e como eles trabalham, fica mais fácil neste vídeo de introdução dos mecanismos de defesa vermos então os outros processos de mecanismos de defesa mais para frente. Entendermos todo esse processo de repressão, como que se dá no homem, como que se dá na sociedade, entender todo esse âmbito de personalidade que faz com que o homem e a sociedade se porte da forma que se porta e como se porta.